Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. A divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Estudo 46, o Evangelho como me foi revelado, capítulo 48. João e Tiago falam a Pedro sobre o encontro com o Messias, 12 de outubro de 1944. Sobre o mar da Galileia, vem raiando uma belíssima aurora. O céu e a água têm brilhos rosados, pouco diferentes daqueles que esplendem suavemente por entre os muros dos pequenos jardins do povoado lacustre, jardins dos quais se elevam e se deixam ver, quase lançando-se sobre as vielas, as frondes despenteadas e vaporosas das árvores frutíferas. O povoado começa a despertar com uma outra mulher que vai à fonte buscar água ou a algum tanque lavar roupa, e com os pescadores que descarregam as cestas de peixe, fazendo negócio com os mercadores em alta voz, que vieram de outros lugares, ou levam peixes para casa. Eu disse um povoado, mas não é tão pequeno, é um tanto humilde, ao menos do lado que eu vejo, embora vasto e extenso na parte mais longa do lago. Então aqui ela está narrando o começo do dia, né? Ali no povoado onde ela está vendo, onde ela está tendo a visão, né? João aparece ao fim de uma pequena estrada, indo apressado em direção ao lago. Tiago o segue, mas muito mais calmo. João olha os barcos que já chegaram à margem, mas não vê aquele que está procurando, né? Que no caso ele está procurando o barco de Pedro, Simão Pedro. Agora ele acaba de enxergá-lo, mas está a algumas centenas de metros da beira, atento às manobras para atracar, e grita bem alto, levando as mãos à boca, com um longo "Oé", que deve ser um sinal combinado entre eles. E depois, quando percebe que o ouviram, agita os braços em gestos largos que indicam: vinde, vinde, né? Então, João faz um sinal ali para Pedro para que ele venha mais rápido, né?
para que ele venha mais rápido à margem, para que ele queria falar com ele, né? Os homens do barco, pensando quem sabe o que, agarram os remos e o barco vai mais veloz do que só com a vela. Aí eles percebem aquela movimentação de João, aquele gesto que João fez, e eles pegam os remos para ajudar, né, para o barco andar mais rápido, não ficar só na vela, né? Que eles amainaram, talvez para conseguirem ir mais depressa, né? Então é para chegar à margem mais depressa. Quando estão a uns 10 metros da margem, João não espera mais, tira o manto e a veste longa e os lança sobre a praia. Tira as sandálias, levanta a túnica, tendo-a segura com uma mão quase a virilha, e entrando na água, vai ao encontro dos que estão chegando. Então, João, ele vai apressado, né? Ele quer logo contar para Pedro tudo que tinha acontecido, né? Trazer a boa nova para Pedro. Por que vós dois não viestes? Pergunta André. Pedro, amuado, não diz nada. Então, André pergunta para João por que Tiago e ele não foram, né? Não foram pescar. E Pedro, amuado, não fala nada, né? Não diz nada. E tu, por que não vieste comigo? E o Tiago? Aí João faz a mesma pergunta para André. E tu, André, por que não vieste comigo e Tiago? Responde João a André. Eu fui pescar, não tenho tempo para perder. Tu desapareceste com aquele homem. Engraçado, né? Ele acha que João e Tiago estão perdendo tempo por terem ido atrás de Jesus, né? Só que não foi uma perca de tempo, né? Foi uma graça muito maior do que eles terem ido pescar, né? Eu te havia feito sinal para que fosses. E ele é ele mesmo. Se ouvisses que palavras, ficamos com ele o dia todo e até tarde da noite. E agora viemos dizer-vos, vinde, né? Então, eles encontraram Jesus, André e João encontraram Jesus, não, André e João não, gente, Tiago e João encontraram Jesus e aí saem, né? Eles ficam o dia e a noite ouvindo Jesus e ficam admirados com aquela sabedoria e entendem que Jesus é o Messias, porque Jesus falava como Deus e João era santo, falava como profeta, né? Então vocês vão ver que ele vai falar isso também nesse trecho, né? Aí ele fala: eu te havia feito sinal para que fosses. É ele mesmo. Se ouvisses que palavras, ficamos com ele o dia todo e até tarde da noite. E agora viemos dizer-vos, vinde, né? Aí eles vêm falar, né? Anunciar para eles, para que eles venham também. É ele mesmo? Está certo disso? Ele pergunta. Nós só ouvimos naquele dia em que o Batista nos mostrou. Então, João Batista já tinha mostrado para eles Jesus, que Jesus era o Cordeiro de Deus. É ele, pois não o negou, né? Então ele fala, não, nós não temos dúvida, é como se dissesse assim, nós não temos dúvida, é ele, nós perguntamos a ele, ele não negou. Qualquer um pode dizer o que lhe interessa, para impor-se aos crédulos. Já não é a primeira vez, resmunga Pedro, descontente. Então Pedro, ele resmunga, ele não acredita em João e Tiago, né? Ele diz, qualquer um pode dizer que é o Messias, porque já tinha vindo outros, né? Ó, Simão, não digas assim, ele é o Messias, ele sabe tudo, ele te está ouvindo. Aí ele fala com Pedro, né?
João ficou magoado e consternado com as palavras de Simão Pedro. Só que João, ele fica magoado, né? Com as palavras de Simão Pedro, por não estar acreditando no Messias. Não era nem nele, era em não acreditar no Messias, né? Que era o Messias. João ficou muito magoado e consternado com as palavras de Simão Pedro. Ora, o Messias, e se mostra justamente a ti, a Tiago e André, 3 pobres ignorantes, vai querer coisas bem diferentes, o Messias. Ele me está ouvindo, mas meu pobre rapaz, os primeiros dias do sol da primavera te fizeram mal. Vamos, vem trabalhar, será melhor, deixa de história. Aí, na cabeça de Pedro, ele acha que é uma história, né? Que não é o Messias, ele não acredita de jeito nenhum, né? Que é o Messias, ele acha que são histórias, que é a história que eles estão contando ali. É o Messias, eu te asseguro. João Batista dizia coisas santas, mas este fala com Deus, como Deus, né? Então aí tem a diferença do profeta, né? Porque João Batista era o profeta, o que veio preparar o caminho do Senhor, e de quem fala como Deus, né? Quem não for o Cristo não pode dizer semelhantes palavras. Simão, eu não sou um jovenzinho. Eu já tenho muitos anos. Sou calmo e sensato. Tu sabes disso. Eu falei pouco, mas ouvi muito nestas horas. Então ele fala que ele falou pouco, mas ele ouviu muito. Então ele aprendeu muito. Em que estivemos com o Cordeiro de Deus. E eu te digo que verdadeiramente ele não pode ser senão o Messias. Então, eles não têm dúvida de que Jesus é o Messias. E Pedro está ali retrucando, cabeça dura, hein? Cabeçudo, Pedro. Por que não acredita? Por que não querer crer? Né? Ele pergunta. Por que você não acredita, Pedro? Por que você não crê? Você não quer querer crer de jeito nenhum? Tu podes fazer, porque não o ouviste, mas eu creio, somos pobres e ignorantes. Ele bem diz que veio para anunciar a boa nova do reino de Deus, do reino de paz aos pobres, aos humildes, aos pequenos, mais do que aos grandes. Ele disse, os grandes já têm as suas delícias, não são delícias invejáveis, se comparadas àqueles que eu venho trazer. Aquelas que eu venho trazer. Os grandes já têm seu modo de chegar a compreender somente pela força do estudo, né? Então Jesus, ele faz essa comparação, que os grandes vai querer entender as coisas de Deus pela força do estudo, né? Pela teologia, filosofia e tantas outras, mas os pequenos, os humildes, vai ter essa comunicação direta, não vai ter esforço. A gente não faz esforço para a gente entender o livro do céu. O próprio Espírito Santo, o próprio Jesus explica para a gente as coisas, né? Mas eu venho aos pequenos de Israel e do mundo, aqueles que choram e esperam, aqueles que procuram a luz e têm fome do verdadeiro maná. Não é pelos doutos que a luz e os alimentos são doados, pois o que eles dão é somente opressão, escuridão, prisão e desprezo. Eu chamo os pequenos. Eu vim para virar o mundo de cabeça para baixo, porque eu abaixarei o que agora está no alto e elevarei o que agora está sendo desprezado. Então, né, a gente, por não ter teologia, filosofia, né, não ter todos os entendimentos que os padres têm, que os historiadores têm, a gente é desprezada, né, por a gente ser leiga, né. Então, assim, quando a gente vai falar das verdades, nossa, as pessoas, elas não acreditam, né? Elas não acreditam quando a gente chega e fala assim, olha, Jesus explicou isso e isso para mim. Jesus falou comigo, explicou isso e isso.
As pessoas não acreditam, porque o mundo está baseado no estudo, né? Na força do estudo. Então, assim, se a gente fosse padre, ou então se a gente tivesse tantos cursos, né? Fizesse curso disso, curso daquilo, curso não sei de quê, né? Aí as pessoas acreditariam. Mas Jesus fala que ele veio justamente para revirar o mundo de cabeça para baixo, para confundir o conhecimento dos grandes, né? Os grandes, as pessoas que têm muito estudo, eles são levados pela soberba, né? Então, muitas vezes cai no pecado da soberba, né? Porque acha que Jesus só fala com eles, que só eles que têm capacidade de entender o que Jesus está explicando, mas não é. O que agora, ó, ele fala aqui, ó. Eu vim para virar o mundo de cabeça para baixo, porque eu abaixarei o que agora está no alto e elevarei o que agora está sendo desprezado. Então, isso aqui é para nós, né? Quem quer verdade e paz, quem quer vida eterna, vem a mim. Aí ele fala, quem quiser receber verdade e paz, vem até a mim. Quem quer vida eterna, vem até a mim. Quem ama a luz, venha. Eu sou a luz do mundo. Não foi assim que ele disse, João, né? Então, Tiago, né, está relatando isso para Pedro, né? Para Pedro. Tiago falou de modo calmo, mas mais comovido, né? Então, Tiago, ele dá essa explicação para Pedro, mas ele fala de um modo comovedor, convincente, né? Convincente naquelas palavras. Tiago falou de modo calmo, mas comovido. Sim. E ele disse ainda, aí João acrescenta, né? Tiago já deu toda essa explicação e João acrescenta: o mundo não me amará, o grande mundo, porque se corrompeu com vícios e comércios idolátricos, né? Gente, isso é muito sério o que Jesus está falando aqui, ó. O mundo não me amará, o grande mundo, porque se corrompeu com vícios e comércios idolátricos, né? Então virou, tipo, tem muita idolatria hoje no mundo, né? Muita idolatria. O mundo, aliás, não me quererá, porque como filho das trevas, não ama a luz, né? Então o mundo, o que está acontecendo hoje no mundo? Todo mundo quer tirar Jesus, de todo jeito, né? Quer tirar Jesus de todo jeito das escolas, né? Que se pudesse, né? Estão fazendo tudo para tirar Jesus, para Jesus ficar esquecido. Aliás, o mundo não me quererá. Aliás, não me quererá, porque como filho das trevas não ama a luz, né? Então o mundo jaz é do maligno, né? Como a palavra diz. Mas a terra não é feita só do grande mundo, né? A terra não é feita só dos conhecedores, né? Dos estudiosos, né? Nela existem aqueles que, mesmo estando misturados com todos do mundo, não são. Há alguns que são do mundo porque nele foram aprisionados, como os peixes pela rede, né? Ele faz comparação. Tem uns que estão no mundo porque são aprisionados, né? Pelo mundo, né? Pelo que o mundo oferece, né? Tipo assim. Eu achei até interessante lendo isso aqui, que eu lembrei de um vídeo que eu assisti, onde uma pessoa deu um testemunho contando sobre a conversão dele, e ele falou que tem um presbítero da igreja presbiteriana, que eu não sei como é que fala direito, essa palavra, que ele compartilhou com ele que estava doido para largar a igreja, mas que não saía da igreja presbiteriana para voltar para a igreja católica por causa do salário que recebia, né? Que ele não trabalhava, né? E aí agora, até esse rapaz que deu testemunho, o Cristiano, ele falou assim que agora esse pastor, esse presbiteriano, né? Esse pastor lá da igreja presbiteriana, ele estava estudando, né? Tava se, tipo assim, fazendo uma pós-graduação em outra área,
para que ele pudesse sair da igreja e pudesse trabalhar, né? E pudesse trabalhar. Então a gente vê, é isso que Jesus está falando assim, aqui, né? Que tem pessoas que elas estão no mundo, mas elas são igual peixes presos, né? Na rede. Ó, ó, o mundo não me amará, o grande mundo, porque se corrompeu com vícios e comércios idolátricos. O mundo, aliás, não me quererá, porque como filho das trevas não ama a luz. Mas a terra não é feita só do grande mundo, graças a Deus. Nela existem aqueles que, mesmo estando misturados com tudo do mundo, não são. Há alguns que são do mundo porque nele foram aprisionados, que é o caso desse pastor. Como os peixes pela rede, ele falou justamente assim, porque nós estávamos conversando à margem do lago. Então, Jesus usava muitos exemplos, né? Por isso que a gente vê que a gente usa muitos exemplos. E logo apontava as redes que vinham arrastadas com os peixes para a praia. Disse mais: vede, nenhum daqueles peixes queriam cair na rede. É verdade. Quando a gente vai pescar, nenhum peixe quer cair na rede, mas eles caem. Também os homens intencionalmente não iriam querer cair como presas de mau mundo, né? Então, muitas pessoas vivem no mundo, presas no mundo pela falta de conhecimento, né? Pela falta de conhecimento. Nem mesmo os mais malvados, porque este, pela soberba que os cega, não creem que não têm o direito de fazer o que fazem, né? Então, a soberba cega o ser humano, né? E ele vive aí como se não tivesse Deus na face da terra, né? Como se Deus não existisse. O verdadeiro pecado deles é a soberba, tá vendo? O verdadeiro pecado dessas pessoas que vivem como se Deus não existisse é a soberba. Deste pecado nascem todos os outros, mas aqueles que não são completamente maus, ainda mais não iriam querer ser de mau mundo, né? Porque, tipo assim, como que você conhece o mal, né? Você tem o conhecimento do mal e você vai se aliar com o mal. Se essa pessoa for muito burra, né? Eles caem por leviandade, por um peso que os arrasta para o fundo, que é a culpa de Adão, né? Então a culpa deixa a pessoa presa. Eu vim para tirar aquela culpa e para dar na esperança da hora da redenção uma tal força aos que em mim creem, né? Então, o que foi que a redenção veio fazer? Não foi só redimir, mas a redenção nos trouxe o farol da esperança, né? Então, quem vai a Jesus e crê nele tem esperança em todo o tempo, que será capaz de livrá-los do laço que os prende, né? Então, Jesus, ele nos prende, ele nos livra do laço da culpa, né? Quando a gente tá na nossa vontade humana, a gente faz muita coisa que a gente nem sabia, né? E depois a gente vai descobrindo o que é a vontade humana e vai morrendo para essas coisas, né? Aí ele fala aqui, ó: aos que em mim crerem, que será capaz de livrá-los do laço que os prende, tornando-os livres para me seguirem, né? Então, Jesus tira a gente da culpa, deixa a gente livre para a gente poder seguir ele, à luz do mundo. Mas então, se ele falou mesmo assim, é preciso irmos para ele, e logo, né? Aí eles chegam à conclusão que tem que ir logo, né? Pedro, com os seus impulsos tão sinceros que me agradam tanto, de repente decidiu e já vai começando a fazer o que decidiu, apressando-se para acabar os trabalhos da descarga, pois o barco já chegou à margem e os empregados já o puxaram para fora da água, descarregando também as redes, as cordas e o velame. E tu, André, por que foste tão tolo,
para não teres ido com eles, né? Então Pedro chega à conclusão de que ele perdeu um tempo, né? Tipo assim, mas que foi tudo permitido por Deus, né? Ele precisava passar por isso. Mas Simão, tu me censuraste porque eu não consegui fazer que eles viessem comigo. Então Pedro censura, né? André por não ter ido com ele, mas ao mesmo tempo, André fala, mas você me censurou porque eu não fiz João e Tiago vir comigo para pescar, né? A noite inteira ficaste resmungando isto, e agora me censuras porque eu não fui com eles, né? Então, olha o que foi que Jesus fez, né? O que foi que aquela revelação fez na vida de Pedro. Pedro, que não estava entendendo porque João e Tiago foram até Jesus e não foram pescar, né? Depois censura André, porque André não foi com João e Tiago, né? E aí ele vai depressa. Então, quando a gente tem esse impacto com a verdade, né? Com esses conhecimentos, a gente não quer perder tempo. Eu estava até assistindo uma meditação da Michelle, ela falando justamente sobre isso, que a gente não quer perder tempo. E é verdade, a gente não quer perder tempo de jeito nenhum. Amém, Fiat.